Muito boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo neste momento. Hezbollah lança ataques de mísseis contra Israel e a guerra escala totalmente para uma situação regional insustentável. Israel responde com força e, além disso, estreia no campo de batalha a arma mais preciosa de Israel, o canhão a laser. O Iron Beam entra em ação e temos o vídeo, as imagens são espetaculares, espetacular o que está acontecendo. Família, seus likes, seus comentários, vamos começar. Muito boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. 4 horas e 4 minutos da manhã em Israel, 2 de março de 2026. Desculpem pela demora. Estávamos exaustos, estávamos destruídos fisicamente. Estamos, vamos lá. Quando vimos a notícia de que o Hezbollah atacou o norte de Israel, decidimos esperar um pouco para ver como os acontecimentos iam se desenrolar. Acontecimentos que são graves, que faziam parte das opções que existiam para o que iria acontecer, o que poderia acontecer nesta guerra e o que está acontecendo. Hezbollah decidiu, e como anunciamos ontem à noite que Naim Qassem prometia lançar um ataque contra Israel, cumpriu. Naim Qassem decidiu dar o passo. Talvez mais forçado. Talvez mais. Em uma situação de obrigação moral. Obrigação de sobrevivência. Hezbollah é Irã, Irã é Hezbollah, Hezbollah era o proxy, o filho de Khamenei. E ocorreram fatos gravíssimos. Chipre foi atacado novamente. Essa noite houve impactos na base aérea de Chipre, perto de Limassol, na base aérea do Reino Unido. Depois que ontem à noite o Reino Unido também mudou completamente sua postura nesta guerra, o Reino Unido diz que sim, que permite a entrada e o uso de suas bases militares pelos aviões do presidente, de Donald J. Trump. Agora é possível lançar ataques de bombardeiros a partir deste território do Reino Unido. Um ataque de drones foi lançado. Quem os lançava? Muito provavelmente o Hezbollah. Muito provavelmente o Hezbollah. Vamos ver o vídeo, vamos ver as imagens, vamos ver com exclusividade o Iron Dome funcionando, mas o Laser Dome, o Iron Beam. Você vai ficar impressionado com o futuro da guerra, da defesa antiaérea e até onde Israel foi capaz de chegar. Para defender seu país? Há um comunicado oficial. Hezbollah. Há um monte de informações, muitos dados, vamos tentar colocar tudo agora na mesa. Eu peço desculpas, estou exausto, dá para perceber já. Estamos neste momento bastante abalados, mas enfim, é o que a situação exige. E além disso, vocês estavam esperando aqui, eu peço desculpas mesmo, estamos acabados. Temos novos vídeos. Estados Unidos e Israel estão bombardeando Teherã agora mesmo. O Irã, que não disparou, praticamente não está disparando nada. Laregiane está dizendo que, por favor, cheguemos a um acordo. E como já faz um tempo, já faz meses, já faz noites que vivemos neste canal no Estratégias Militares. Não podia faltar nesta guerra algo que sempre esteve aí.
Quem está conosco há mais tempo, vocês podem imaginar. Beirute ao vivo, aí estamos. A capital do Líbano, onde o exército disse que não iria permitir que o Hezbollah se juntasse à guerra, que usasse seu território para arrastar todo o país para a guerra. Não cumpriu ou não conseguiu cumprir com suas obrigações de segurança? Israel lançou um ataque contra Beirute há pouco tempo. Para começar a tocar o ponto sensível de Naim Qassem. Obrigado. Vídeo do ataque. Isso aconteceu. Aí estão vendo, estão? É só o começo de algo que está para acontecer. O Oriente Médio não podia mudar, não podia fazer com que a queda do Irã fosse uma queda completa, senão o Hezbollah também cai. E isso já fazia parte. Já sabíamos que isso ia acontecer, sabíamos que era muito provável que o Líbano entrasse em guerra, Israel já sabia disso. Também sabíamos disso, né? O que vocês vão ver agora no Iraque, neste exato momento, enquanto estamos conversando, estão abrindo fogo contra a Zona Verde, onde fica a Embaixada dos Estados Unidos da América. Os fiéis a Khamenei. Nós vemos isso. Vocês estão vendo aí? O que tudo isso significa? O que significa tudo o que estamos vendo? Eu vou tentar, apesar do cansaço, não especular muito e ser pragmático com o que está acontecendo. Israel convocou e vinha convocando mais de 50 mil reservistas para proteger suas fronteiras. Há 24 horas, 100 mil já estavam, ou se somam aos 100 mil que já estavam, ou mais ou menos vão chegar a um número de 150 mil nos próximos dias. Diante do que possa vir, sim, do que possa vir, pode acontecer uma invasão no Líbano por terra, pode acontecer uma invasão a partir do Iraque por terra. Esses fanáticos loucos podem tentar atacar a Síria, enfrentar Julani e tentar chegar até Israel. É um caso possível? Se não fosse assim, não haveria agora mesmo forças das FDI controlando a fronteira com a Síria e a Jordânia. Diante do que possa vir, não é só um tipo de exército que precisa vir. Como é que estamos pensando, talvez? Grupos terroristas, 10, 15 pessoas se infiltram em Israel. Podemos ver diferentes cenários para os quais, evidentemente, Israel precisa se preparar. Quero mostrar para vocês um lugar que conhecemos, que a gente conhece muito bem. Atención a la fotografía. Atenção à fotografia que trazemos para vocês esta noite, para que vocês acordem, para que abram os olhos. Mira. Mirar esto. Estamos en directo ahora mismo. Um monte de curtidas. Família. Ya. Começamos a acordar. Com isso. Só de abrir esta fotografia, sabemos o que estão destruindo neste momento.
Israel e Estados Unidos. Teherã. Conhecemos o lugar. Aquela montanha. Olha que geolocalização mais bonita. Aí está. Só de olhar a foto já sabemos que lugar é. Olha como tem Aí, uma montanha, um cânion no meio dessa montanha e outra montanha atrás. Uma montanha. Um canyon. E outra montanha atrás. O que os Estados Unidos e Israel estão atacando esta noite em Teherã? É o Santa Santorum da cúpula militar do regime e o lugar e refúgio mais protegido de toda a cidade. O bunker para onde deveriam ter levado e onde deveria estar Al-Hid Aboni. O que vocês veem aqui está sendo atacado. O bunker da Guarda Revolucionária. Bom, onde está? Aqui. Por ali se entra. É uma das entradas para uma das instalações mais profundas de todo o Irã. Para as pessoas que não acompanharam este canal, que são novas, que não conhecem estratégias militares, quero dizer que já falamos sobre esse lugar muitas vezes, em muitas ocasiões. E que esta foto demonstra que o que estávamos indicando há mais de um ano, desde a guerra e antes da Guerra dos 12 Dias em junho de 2025, é uma realidade. Reparem nessas explosões, e agora eu vou marcar alguns pontos para que fique claro para vocês. Primeiro, esse ponto ali foi atacado. Ali 2. 2. Essa instalação que vemos aqui foi atacada. De fato, vamos ver se ainda está lá. Possivelmente. Dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão entrando. Este é o parque que fica na outra montanha, em um lugar chamado Cachoeira de Teherã. E aqui prestem atenção a um pequeno detalhe. Aqui em cima, ali, entre sombras, com a baixa resolução da fotografia. Desculpem, não é minha, não estive lá nem pude tirar. Vemos a foto de Khomeini e Khamenei. E Khomeini, Khomeini, não importa como se chame, estão mortos, os dois, estão mortos. Esta é uma das entradas, estão vendo ali? Esta é a estrada que estávamos seguindo pela foto, uma das entradas para o bunker. Vamos colocar assim para que vocês vejam. Aqui está. A gente entra por aqui. E vai em direção ao interior daquele bunker. Vocês veem aquela estrada que nos leva até uma das entradas. É provável que essa noite tenham usado munição anti-bunker na saída de ventilação. E agora vocês perguntam, onde fica a saída de ventilação? Não dá pra ver nada, estratégias, aí não tem nada. Do que você está falando?
Temos o vídeo do Iron Beam pronto, do canhão laser disparando, mas antes de chegar lá, continuamos assistindo. O que aconteceu com o bunker, com o grande bunker? Que foi atacado por Israel e que esta noite voltou a ser alvo dele? Aí vemos onde está a saída de ar, onde está, por onde a montanha respira. Vamos ao passado para entender o futuro. (2008) 2001. Começou a ser construída nos anos 2000, no início dos anos 2000, esta instalação. As imagens de satélite mostram uma montanha que começava a ser recortada e moldada. Aqui vemos isso. Chegavam as máquinas, começavam a construir estradas, começavam a instalar tubulações para ir construindo a Toca do Lobo. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler teve a dele. O bunker de Berlim, este é o bunker de Teherã. Entradas diferentes, outra por aqui, com saídas de emergência, outra entrada por ali, outra por aqui. E algo chamativo. Nesta parte da montanha era perfurado um buraco, para que pudessem respirar. Aí está. Dois dutos de ventilação eram construídos sob a sombra da montanha. Aí. O Irã os cobria, colocava uma pedra para protegê-los e fazia parecer que nada tinha acontecido ali. Mas eles estão aí. Bem nesses dois pontos, um aqui e outro ali, e os dutos de entrada e ventilação dessa instalação, reparem, como era construído e tudo era tampado, as entradas secretas de que falávamos eram enterradas. Por que eram enterradas ou fechadas? Porque são entradas secretas que só devem ser abertas em caso de emergência, em caso de ataque. O Irã queria planejar uma saída para aquela tumba que haviam construído. Reparem, qual é o ponto que até mesmo aqui, se voltarmos atrás novamente, vocês vão ver como. Há uma entrada que é completamente tampada, fica totalmente bloqueada, é enterrada. Esta aqui. Vocês veem essa instalação, como era reforçada. Entrada. Olhem, ali está. Ano de 2010. Ano de 2004. Não estava em 2008. Começava a ser projetada. A entrada em 2009 começava a ser construída. E atualmente não existe. Foi atacada com munição anti-bunker. Aqui vocês veem, esta imagem é de junho de 2025 da Guerra dos 12 Dias, e dá para ver como essa entrada foi atacada. Pelo menos durante a Guerra dos 12 Dias é uma delas. Aqui podemos ver como esta também foi atacada por Israel na Guerra dos 12 Dias. Imagem atualizada. Não sabíamos que estava atualizada, mas agora vemos como. Esta instalação também, a entrada desta área, era atacada e a caixa de Pandora era aberta. Todas as entradas, ou quase todas as entradas, eram atacadas e, como não poderia ser diferente, a ventilação, os dutos de ventilação também eram atacados. Vemos por aqui como houve munição perfurante nesta área. Não estamos enganados. Também nessa montanha havia mais segredos que Israel não conseguiu destruir completamente, mas que estavam lá. Aqui, por exemplo, havia uma instalação que não existe mais.
e outra série de lugares que ofereciam proteção ao que este bunker protegia. O bunker que esta noite novamente Israel e os Estados Unidos da América estão destruindo. Mas dentro da história, vamos ao Líbano. Isso é importante. Depois voltaremos por Teherã, depois voltaremos por lá. Lançamento de mísseis. Isso é histórico. Por favor, olhem isso. O que vocês estão vendo agora mesmo é o Iron Beam destruindo foguetes. Olhem o que vocês estão vendo. Vou ampliar para que vocês vejam bem. Este é o futuro da defesa de Israel. Nada de Iron Dome, nada de mísseis para interceptar outro míssil silencioso, eficaz, letal, econômico. Reparem como o lançador começa a disparar foguetes e eles explodem segundos depois, logo após serem lançados. Eles não conseguem percorrer nem mesmo mais de 500 metros no ar. Vocês não estão vendo? É invisível, mas há um canhão a laser apontando para cada um desses foguetes. Em questão de centésimos, milésimos de segundo, ele vai destruindo um a um. Hezbollah, nesta manhã, acabou de descobrir a realidade de que Israel já não tem mais medo e que possui uma arma que pode dar segurança a todo um país. Esse é o futuro, está aí. Vocês pediram isso durante anos? Estratégias. Onde está o Iron Beam? É verdade que existem armas a laser? É verdade. É uma realidade. Mas para quem também era uma realidade? São para as mais de 50, 53 ou mais. Das centenas de aldeias na fronteira do Líbano com Israel que começaram com a Operação Saída. Vamos ver os vídeos, vamos ver as imagens do que foi acontecendo. Hoje à noite no Líbano, ao vivo, família, curtidas. Tchau. Então estamos vendo por aí. A pergunta é se Naim Qassem vai sobreviver essa noite. Aliás, pode ser que ele já esteja morto. Esse ataque em Beirute, pode ser que Naim Qassem tenha sido o alvo. Naim Qassem pode ter decidido: ou eu vou embora, ou serei morto por seu próprio povo, ou Israel. Possivelmente é isso que foi decidido. Mais imagens. Inscrevam-se no canal. Diz, eles destruíram um carro? Mais imagens. Mais imagens. Legenda M. K. No topo do prédio, um alto comandante do Hezbollah estava escondido. Lá dentro. Quem será? Não sabemos. Os Estados Unidos
desde o Irã, continuam destruindo a força aérea, destruindo drones, fazendo uma contagem regressiva para a queda do regime. Aí estamos vendo isso. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Primeira imagem do reabastecimento em voo dos aviões rumo ao Irã. Os céus têm um dono, têm um senhor e se chama Israel e Estados Unidos. Ambos igualmente trabalhando lado a lado para libertar o Irã e o Oriente Médio da tirania. Mais vídeos de Beirute. Sons de metralhadoras. E Teherã. Incrível, né? Em dois lugares ao mesmo tempo, Israel distribuindo justiça divina. O que disse o presidente do Líbano? O que disse Nawaf Salam? Bem, o primeiro-ministro, Nawaf Salam, o Líbano é um lugar complicado. Há diferentes ministros, presidentes, é um assunto complicado. Não vamos entrar nisso agora, pois já está tarde e esse não é o ponto principal. Nawaf Salam, que fazia parte do Tribunal Internacional de Justiça da Corte Internacional, diz o seguinte: não perca. Independentemente da parte que o apoia, o lançamento de foguetes a partir do sul do Líbano é um ato irresponsável e suspeito que coloca em risco a segurança do Líbano e fornece a Israel pretextos para continuar seus ataques contra o país. Não permitiremos que o país seja arrastado para novas aventuras e tomaremos todas as medidas necessárias para deter os perturbadores e proteger os libaneses. Por que não começam, por exemplo, pelo bairro em Beirute? Por que não param de falar, dizer e ameaçar e começam a trabalhar? Eles têm um exército? Por que não começam a reconhecer que não podem acabar com o Hezbollah e que só Israel pode e tem capacidade para fazer isso? Já não vai chegar o dinheiro do Irã, não vai chegar o pagamento mensal. Cuidado, podem ficar sem aeroporto. Continuamos com imagens de Beirute e imagens de Teherã. Minha nossa. Esta noite Beirute está em chamas. Mais imagens, mais vídeos, mais informações aqui no Estratégia Militares. Aí vocês estão vendo. Minha nossa. Voltamos novamente à história do passado. E o Irã continua atacando. Dubai. Aí eu não posso acreditar. Ainda estamos em... Essas também.
As pessoas diziam que viver em Dubai era um lugar seguro, que era o país mais moderno do Oriente Médio. Bem, parece que já não é tão seguro assim. Isso não vai agradar a todos os principezinhos da monarquia, que agora veem seus bens e propriedades começarem a virar pó. Terão alvo importante alvo. Começaria de Abbasabad em Teherã, destruída. Donald Trump. Além disso, esta noite ele apareceu em imagem, apareceu em vídeo, o presidente falou, esteve dizendo um pouco sobre do que se tratava essa coisa. O Abraham Lincoln iniciou e segue lançando ataques, inclusive agora, enquanto falamos, há imagens do Abraham Lincoln. E ele voltou a dizer de novo, inscreva-se no canal. Exército do Irã, polícia do Irã, deponham as armas antes que seja tarde demais. As imagens que estão chegando para nós, olhem, fotografias, temos vídeos, fotos, temos de tudo, mas é que é mais do mesmo. Amanhecendo, está em ruínas. O porto de Chabar, aliás, naquela área que vimos ontem à noite no mapa, há navios da marinha iraniana afundados. Já temos a lista, temos um monte de vídeos, vamos assistir. Lá estão os Estados Unidos e Israel subjugando, dinamitando. O sistema de defesa do Irã e o ofensivo, as plataformas de lançamento de mísseis do Irã. Quem está por trás disso tudo? Outros? Já disse o presidente. Peço a todos os patriotas iranianos que desejam liberdade. Uma mensagem para todos os patriotas iranianos que buscam a liberdade. To seize this moment, to be brave, be bold. Sejam corajosos, heróicos e recuperem seu país. O nosso país, a América, está com Vocês. Eu fiz uma promessa para vocês. Eu fiz uma promessa para vocês And I fulfilled that promise. e eu vou cumprir essa promessa. O resto vai ser de vocês. O resto vai ser de vocês. O anjo já está avisando o pessoal para que vocês saiam às ruas, façam protestos que estão protegidos pelos Estados Unidos da América. A águia abriu suas asas e está sobre as suas cabeças. Agora mesmo, o povo do Irã pode começar, a partir desta semana, a sair às ruas. Há alguém que ousa levantar a mão contra eles? Vai se deparar com algo vindo dos céus. O que vínhamos avisando, agora estamos vendo. But we'll be there to help. Thank you. Estaremos lá para ajudar. Obrigado. God bless you too. Que Deus também abençoe vocês. Incríveis guerreiros. Irã. A que Donald Trump está se referindo? Estamos com vocês. Estamos aí. Estamos com vocês. Obrigado. O Irã está pagando um preço, Israel também, os Estados Unidos também estão pagando. Suas bases estão sendo atacadas e estão sofrendo danos. É indiscutível, é inegável. É inegável. A ilha de Chipre, que até agora não tinha sido envolvida em toda essa história, começou a estar envolvida a partir desta mesma noite.
Chipre começou a fazer parte de toda essa história e do que estava acontecendo. Trump está se referindo a coisas importantes. Há algumas horas, aviões e drones estão vigiando o espaço aéreo do Irã. Na verdade, há um vídeo de uma possível derrubada de um drone dentro do Irã. Hoje, o dia de hoje, já houve alguma derrubada? Era normal. Era provável. Fazia parte da estrutura do que podia acontecer, do que podia ocorrer. Se as pessoas forem às ruas, estarão protegidas pelo presidente? Por potos. Quando se vir um posto de controle, uma caminhonete atirando nos civis, não vai haver piedade por parte dos Estados Unidos. Agora temos duas guerras, duas frentes, dois mundos, e ainda restam os Hutis. Ainda os Hutis não apareceram. Não vão demorar. Atirei com armas automáticas para o céu tentando derrubar drones. Temos vídeos e informações sobre o que ocorreu e o que está acontecendo. Que ninguém perca de vista este canal de estratégias militares. Naim Qassem estará vivo? É o que podemos nos perguntar. Aliás, temos uma nova imagem do Iron Dome, mas também do Iron Beam, o laser. Atenção. Aqui no Explosiva, em estratégias militares. Ali está o lançador e vejam o que acontece. Assim que dispara, o laser destrói os foguetes. Os do Hezbollah, olhando dizendo, que brincadeira é essa? É impressionante, olhem bem. Aí está. Vez. Os lançadores de foguetes disparam mísseis contra Israel e não servem. Não serve, não funcionam. Incrível. No entanto, essas sim funcionam. Lá eles tentam com armas automáticas atirar para o céu e derrubar alguma coisa, mas as pessoas começam a perceber. E a evacuação de Beirute já começou. O bairro de Darreia vai ficar vazio, porque sabe o que está por vir. Os mesmos que levaram Hassan Nasrallah, Saif Din, Fuad Shukr, todos do Vipers voltaram. A trégua acabou, começa a guerra no Líbano. É isso aí. Muito obrigado, família, por estarem ao vivo conosco. Muito obrigado mesmo, estamos ao vivo. Precisamos fazer uma mudança, me desculpem. Trocamos o I pelo I. É que eu estou com sono, olha, com sono, estou no modo automático, piloto automático, aí está, trocado. Muito obrigado por me avisar. Se Israel for atacado de novo, responderá com força. Obrigado, muito obrigado, de verdade. Bom, quero agradecer a todos os moderadores que estão conosco, a todos os moderadores que estão trabalhando. E todos que por fazer com que este canal seja um dos canais líderes agora mesmo de comunicação a nível mundial em língua espanhola. Imagens do bunker, onde o bunker que temos visto inteiro, esse bunker, aqui foi atacado Pezeshkian, o bunker presidencial. Essas são as imagens dos ataques. Aí está. Imagens dos ataques de Pezeshkian a Pezeshkian.
Sim, sim, esse a gente conhecia muito bem, já tínhamos ele bem identificado. Mais vídeos do ataque ao bunker. Claro, esse pessoal ficou enterrado, saiu de lá, escapou. Alguns conseguiram escapar, outros não. Sim, sim, sim. Munições anti-bunker, sim? Olhem o que estão fazendo com ele, olhem. Acho que não tinha muita gente lá. Acho que... Eles sabem... Quem sabe ele pode entrar lá, começar a perfurar pelo ar, começa a lançar o que chama a atenção, ou pode nos surpreender em toda essa história é que continuassem usando o local. Também tem outro assunto que é fascinante dentro de toda essa história do conglomerado do bunker. Vemos outra imagem chamativa, outro vídeo, vemos outra imagem. Israel sabe onde todos estão, o nível de penetração de inteligência é brutal, brutal. Ou seja, se o Arigene está vivo é porque Israel quer, não porque o Arigene consegue se esconder. Todos os que ainda estão vivos, Kani e toda essa gente, é porque Israel quer. Não porque conseguem se esconder. Isso também chama atenção e faz parte, pois é uma história bastante importante. Em tudo isso que está acontecendo agora, o secretário da guerra, o chefe do exército, o general Duncan, oferecerá uma coletiva de imprensa sobre a Operação Fúria Épica às 8h. Aliás, com toda essa história de hoje, com tudo o que aconteceu, B-2 bombardearam o Irã. Outra coisa que o Estratégias Militares dizia em sua transmissão ao vivo com Ariel Kanievski no Judia História em seu bunker. Dizíamos, vem os B-2, vem os bombardeiros. Nós dizíamos, não sabíamos se eram os B-52 ou os B-2 ou ambos, mas os B-2 estiveram ontem à noite bombardeando o Irã. Donald Trump chegou em sua casa na Casa Branca. Ele vinha de Mar-a-Lago. É hora de seguir com a guerra no bunker da Casa Branca. Já deixou as férias de lado? Se nas férias ele já fez tudo isso, agora no escritório vocês vão ver a confusão que vai ser. Que loucura, eu dizia há pouco, e Donald Trump dizia que eles não estão sozinhos, que estão com os Estados Unidos. Aqui está um drone Predator lançando munição do ar, um Hellfire. Esse é o tipo de ajuda que os civis vão receber a partir de amanhã, quando começarem a sair e protestar nas ruas de Teherã pela sua liberdade. E temos mais uma coisa, uma surpresa de última hora. Quantos somos? Família. 48.000 pessoas neste momento. 48.000 pessoas e temos uma surpresa de última hora. Prestem atenção nisso. Israel tem um drone, tem muitos, mas tem um que é especial, um que é secreto, que ninguém sabe nada sobre ele. É uma sombra, é uma espécie de mini B2, se chama Ra-01. Vocês querem ver, querem ver o drone secreto de Israel? Aí está. Aí está o drone secreto de Israel, Ra-01 voando. É o famoso drone que está causando todo o caos e toda a discórdia. É provável. Armas do futuro, armas secretas que agora se tornam realidade. Hezbollah entra em guerra.
Será que foi apenas um ataque para ficar bem na fita? Eles não lançam mais faz um tempo. Estão praticamente mortos. Israel já disse, seremos contundentes. Muito contundentes. Alguns ainda não sabem que já perderam esta guerra antes mesmo de começá-la. Impressionante isso. Bombas Rotterdam caindo sobre... Meu Deus, ouvimos o vídeo. É que eles não podem fazer nada contra isso. É indefensável, ou seja, o Irã não tem nenhuma capacidade de defesa. E bom, se Pezeshkian e Araghchi estão vivos... É porque ainda não chegou a hora deles? Não procurem muita explicação para isso. Eles sabem onde todos estão. Eles sabem mesmo. Por outro lado, vamos ver o outro lado da moeda, o que o Irã está fazendo do outro lado, porque uns estão atirando em uns, outros estão atirando em outros. Erbil no Iraque? Também estão atacando ele. Existem áreas, eu continuo insistindo nisso, existem áreas que não podem ser defendidas, e esta é uma delas. É o elo mais fraco da corrente. Reconfirmamos uma notícia. A França cancela o envio de seu porta-aviões para a zona de operações. A França não quer se envolver. Macron, o homem, graças ao fato de que é dirigido pela sua esposa. A esposa dele disse para ficarmos em casa. Vai que aconteça algo ruim em Paris. Não há nada mais triste do que ver a decadência da Europa minuto a minuto. Nenhum país da Europa, exceto a Alemanha e agora o Reino Unido, que parece querer se juntar timidamente. Vou, mas não vou. Deixo você fazer por aqui, fazer por ali. Obrigado. Obrigado, da Europa. Silêncio, todos ficam em silêncio, porque obrigado. O Irã, o único que tem defesa antiaérea é Israel. Obrigado. Ha habido muertos. Comunicado oficial do Hezbollah. O que foi dito? O que falaram? O que comentaram? Bom, reparem nesse detalhe, que é importante. Vamos ver. Declaração da Resistência Islâmica. Em nome de... Foi dada permissão aos que são combatidos para lutar, porque foram injustiçados. Deus é totalmente capaz de dar-lhes a vitória. Isso é o Alcorão, né? Em retaliação pelo sangue puro do líder supremo dos muçulmanos, o líder supremo dos muçulmanos, Sua Eminência, e o grande Ayatollah, Imam, Sayyid, Ali, Al-Husseini, Al-Khamenei. Que sua alma descanse em paz, derramada de forma injusta e traiçoeira pelo inimigo sionista criminoso, e em defesa do Líbano e de seu povo, e em resposta aos repetidos ataques israelenses. A resistência islâmica atacou à meia-noite de domingo para segunda-feira, 2 de março de 2026, com uma rajada de mísseis de precisão e uma onda de drones, a posição de defesa antimísseis. Mishar al-Karmeh, pertencente ao exército inimigo de Israel, ao sul da cidade ocupada de Haifa.
A liderança da resistência sempre afirmou que a continuação dos ataques israelenses e o assassinato de nossos jovens líderes e do povo nos dá o direito de nos defender e responder no momento e local oportunos. O inimigo israelense não pode continuar sua agressão, que já dura 15 meses sem uma resposta de advertência para detê-la e se retirar dos territórios libaneses ocupados. Essa resposta é um ato legítimo de autodefesa, e as autoridades irresponsáveis devem pôr fim à agressão. Israelense é um americano contra o Líbano, e a vitória vem de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. Segunda-feira, 2 de março de 2026, 1447, da Guira. Isso soa como o quê? Pra mim, isso soa como medo. Lançamos uma saraivada, a qual 90% dos mísseis ficaram pelo caminho, não. O Irã fez de novo, o Líbano também, mas eles não esperavam encontrar com a guerra do futuro. As armas Alai. Aí está, já aconteceu. E aqui, em estratégias militares, estamos contando para você. Família, vamos agora mesmo para o Enlace Judio com o Dr. Irving Gattel e Mark Achar. Un saludo. Muy buenas noches.